aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar a figura de Maria Madalena. A gente vai tentar ir além das lendas, né? Isso. Dos equívocos que cercam a figura dela. A gente tem aqui transcrições do podcast Caminhos da Fé para dar uma olhada. Legal. E também uma análise bem fascinante do Rodrigo Silva, o arqueólogo, né? Que ele colocou lá no YouTube. Sim. E o objetivo dessa nossa análise, desse nosso deep dive, é a gente tentar descobrir quem ela era de verdade, né? Será que ela era mesmo uma prostituta? O que significam esses 7 demônios que a atormentavam? E por que Jesus escolheu ela para ser a primeira testemunha da ressurreição? É fascinante como a imagem de Maria Madalena foi distorcida ao longo dos séculos, né? Essa ideia de que ela era uma prostituta antes de encontrar Jesus, por exemplo, não tem base nos evangelhos. Sério. Mas, para mim, isso sempre foi um fato. E se não está nos evangelhos, da onde que surgiu essa associação? Então, a associação de Maria Madalena à prostituição, ela provavelmente se consolidou lá na Idade Média, a partir de interpretações, né, e sermões da época. É importante a gente lembrar que a leitura dos textos bíblicos, ela varia ao longo da história e da cultura, né? Então, essa ideia, ela acabou se enraizando no imaginário popular. Mas a gente precisa analisar as escrituras com um olhar crítico, né? Faz sentido. E aí? Quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus? O que a gente sabe sobre ela? Os evangelhos, eles não detalham a vida dela antes do encontro com Jesus. Mas eles mencionam um ponto intrigante. Claro. A libertação de Maria Madalena de 7 demônios. Esse trecho, ele gera muita discussão entre os estudiosos. 7 demônios. Cara, essa parte sempre me deixou curioso. A gente tá falando de possessão demoníaca. Tipo, literal. Ou a gente pode interpretar isso de outra forma. A possessão demoníaca é uma interpretação possível, né? Considerando o contexto da época. No entanto, né? Os 7 demônios, eles podem simbolizar diferentes tipos de sofrimento. As escrituras hebraicas, elas utilizam o número 7 com o sentido de totalidade. Então, pode se referir a um sofrimento profundo, né? Talvez uma doença física ou psicológica, ou até mesmo uma profunda angústia espiritual. Sei lá. O Rodrigo Silva, na análise dele, ele explora a possibilidade de que Maria Madalena se sentisse marginalizada, né? E incompreendida pela sociedade, e que ela encontrasse em Jesus um refúgio. Fez sentido. É. Eu imagino que a vida dela devia ser bem complexa antes de conhecer Jesus. E depois desse encontro, o que acontece? Ela se torna uma seguidora, certo? Exatamente. Maria Madalena se torna uma seguidora dedicada de Jesus. O que é notável considerando as restrições impostas às mulheres naquela época, né? As mulheres não tinham a mesma liberdade que os homens para se expressar, participar da vida pública ou seguir um líder religioso. Verdade. Naquela sociedade patriarcal, a atitude de Maria Madalena era um ato de coragem, né? Ela devia enfrentar muitos desafios e preconceitos para seguir Jesus abertamente. Com certeza. E o Rodrigo Silva, ele levanta a hipótese de que Maria Madalena, por se sentir marginalizada, né? Ela tenha se identificado com os ensinamentos de Jesus, que ele acolhia os excluídos, né? E os marginalizados. Ela buscava em Jesus aceitação, cura e um sentido para a vida dela. Interessante, faz todo sentido. E essa busca a coloca no centro de alguns dos momentos mais importantes, né? Do ministério de Jesus. O podcast Caminhos da Fé, por exemplo, destaca que ela presenciou milagres, né? Sim. Como a ressurreição de Lázaro. Isso. E a cura do cego. Que impacto esses eventos tiveram sobre ela? Presenciar esses milagres deve ter sido uma experiência transformadora para Maria Madalena. Imagina só você ver alguém retornar dos mortos. Ou recuperar a visão. Esses eventos, eles deviam fortalecer a fé dela em Jesus, né? E a crença no poder divino dele. Com certeza. Era como se ela estivesse vendo o poder de Deus se manifestando ali através de Jesus. E com essa fé inabalável se manifestou nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. A fé de Maria Madalena se mostra ainda mais forte durante a paixão de Cristo. De acordo com o podcast Caminhos da Fé, ela acompanhou Jesus até Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que os aguardavam, e durante a crucificação, enquanto muitos discípulos fugiram com medo, né? Nossa. Maria Madalena permaneceu ao lado de Jesus até o fim. Que demonstração de lealdade. Ficar ali presenciando a morte de alguém que você ama, né? E admira daquela forma brutal, devia ser uma experiência, tipo, dilacerante. Sem dúvida. É uma demonstração de fé e coragem inabaláveis. E essa experiência, ela preparou ela para um evento ainda mais extraordinário, a ressurreição.
Maria Madalena se torna a primeira pessoa a testemunhar a volta de Jesus. Um marco que redefine a trajetória dela e a coloca no centro da história do cristianismo. É isso que me intriga. Por que Jesus escolheu justamente Maria Madalena para ser a primeira testemunha da ressurreição? Qual a mensagem por trás dessa escolha? A escolha de Maria Madalena, ela é carregada de simbolismo. Ao aparecer primeiro para ela, Jesus quebra as expectativas e desafia as hierarquias da época. Ele confirma a mulher, né, que havia sofrido muito e era vista como marginalizada, a missão de anunciar a ressurreição dele aos outros discípulos. Que reviravolta. É como se Jesus estivesse reconhecendo a força e a fé de Maria Madalena, né? Além de transmitir uma mensagem de inclusão e igualdade. Exatamente. É uma mensagem poderosa de que a salvação e a proximidade com Deus, elas estão disponíveis a todos, né? Independentemente de gênero, passado ou posição social. E a Maria Madalena, como apóstola dos apóstolos, né? Teve um papel fundamental em disseminar essa mensagem. Essa história está me deixando cada vez mais fascinado por Maria Madalena. Mas ainda temos muito a explorar. O que aconteceu com ela depois da ressurreição? Ela continuou a missão de Jesus. Aí que tá. Os evangelhos, eles não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Maria Madalena após a ressurreição. Mas essa lacuna histórica, em vez de ser um problema, ela abre espaço para diversas teorias e especulações. Especulações? Que tipo de especulações? Me conta mais. Algumas tradições, elas retratam ela como uma missionária, né? Viajando para diferentes regiões e pregando a mensagem de Jesus. Outras a colocam num papel mais discreto, né? Dando suporte à comunidade cristã em Jerusalém. O Rodrigo Silva, por outro lado, ele propõe uma análise intrigante do episódio do jantar na casa de Simão, descrito no Evangelho de João, que lança uma nova luz sobre a vida de Maria Madalena. Me fale mais sobre essa análise do jantar na casa de Simão. O que o Rodrigo Silva descobriu? Ele sugere que Maria Madalena pode ter sido cunhada de Simão. E mais do que isso, vítima de abuso. Que revelação! Como ele chegou a essa conclusão? Quais pistas o levaram a essa hipótese? O Silva, ele se baseia em detalhes do texto bíblico, né? E nos costumes da época. Primeiro, ele observa que o jantar acontece na casa de Simão, mas quem serve é Marta, irmã de Maria Madalena, e Lázaro. Entendi. Se Marta era irmã de Maria Madalena, então Maria era cunhada de Simão. Isso. Mas e a questão do abuso? Onde isso entra na história? Lembra do fariseu que critica a presença de Maria Madalena, né? Dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, pois é uma pecadora. Sim. O Silva argumenta que esse comentário, somado ao fato de Simão ter se omitido, né? Sugere que ele conhecia a história de Maria Madalena e, de alguma forma, estava envolvido no sofrimento dela. Nossa, essa interpretação coloca a história de Maria Madalena num contexto completamente novo. Mas faz sentido. Afinal, qual seria o pecado de Maria Madalena que faria Simão se calar? Que tipo de relação eles tinham? O Silva levanta a possibilidade de que Simão tenha abusado de Maria Madalena, aproveitando-se da posição familiar e da vulnerabilidade dela. É uma hipótese forte, mas que abre um novo leque de interpretações sobre o comportamento de Maria Madalena. Como entender as ações e reações dela nesse contexto? Para a gente entender Maria Madalena, a gente precisa considerar o contexto social da época e os traumas psicológicos que ela pode ter sofrido. Imagina o peso do silêncio, da vergonha, do medo, né? Que uma vítima de abuso enfrentava há 2000 anos em a sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham voz. É verdade. Denunciar um abuso era algo impensável para uma mulher naquela época, né? Elas viviam sob domínio masculino e raramente eram ouvidas ou acreditadas. Como essa experiência se conecta com a busca de Maria Madalena por Jesus? O Silva sugere que Maria Madalena, em seu sofrimento, encontrou em Jesus um porto seguro, né? Um refúgio. Ele acolhia, a ouvia, a via como um ser humano digno de amor e respeito, algo que ela provavelmente não encontrava na própria família. Faz todo sentido. E essa busca por cura e perdão a leva a ungir os pés de Jesus com perfume, né? O gesto que gerou controvérsia. Mas que revela profunda gratidão e devoção que ela sentia por ele. Exatamente. É um ato de reconhecimento pela transformação que Jesus operou na vida dela. Ela reconhece os pecados dela e se sente perdoada, né? Acolhida e amada incondicionalmente. Que momento poderoso. E Simão? Como ele reage a tudo isso? Ele se comove com o gesto de Maria Madalena. Se arrepende dos seus atos. A Bíblia não descreve a reação de Simão.
Mas a gente pode imaginar que ele tenha se sentido incomodado com a atitude de Maria Madalena. Talvez até mesmo confrontado com as próprias culpas. É como se ele estivesse preso nos próprios erros, né? Incapaz de reconhecer a transformação que estava acontecendo ali à frente dele. Cego pela culpa e pelo orgulho. E é nesse contexto que Jesus intervém com a parábola dos 2 devedores, né? Sim. Ele confronta Simão com a questão do perdão e o desafia a reconhecer a própria necessidade de ser perdoado. Interessante. A parábola, nesse contexto, ganha um significado muito mais profundo. É como se Jesus estivesse dizendo: Simão, você também precisa se libertar do peso dos seus erros. Perdoe a si mesmo, perdoe Maria Madalena e deixe que o amor e a compaixão guiem os seus passos. Qual foi a reação de Simão? A Bíblia não relata a reação de Simão, mas podemos imaginar que ele tenha se sentido confrontado pelas palavras de Jesus, né? Talvez até mesmo tocado no coração. Com certeza. A parábola dos 2 devedores, nesse contexto, nos leva a refletir sobre como o perdão é essencial, né? Para a cura e a transformação pessoal. Exatamente. O perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. E no caso de Maria Madalena, esse perdão impulsionou ela a seguir em frente e se tornar uma figura central na história do cristianismo. Que história inspiradora! É incrível como a análise do Rodrigo Silva nos leva a repensar a figura de Maria Madalena, né? E enxergar a trajetória dela sob uma nova perspectiva. Mas ainda temos muito a explorar sobre ela, né? Sim, sim. A gente ainda vai desvendar os mistérios do legado dela, né? A analisar a importância dela para o cristianismo e as lições que a gente pode aprender com a história dela. A história da Maria Madalena é repleta de nuances, né? E reviravoltas. E o papel dela como a primeira testemunha da ressurreição é crucial para a gente entender a importância dela para o cristianismo. Com certeza. É um marco que desafia as estruturas de poder da época, né? E coloca Maria Madalena numa posição de destaque. Mas como essa mensagem foi recebida pelos outros discípulos? Imagino que nem todos têm aceitado a ideia de uma mulher, né? Se é a primeira vez Jesus ressuscitado. É bem provável que tenha havido resistência por parte de alguns. Afinal, era uma época em que as mulheres eram consideradas inferiores e as vozes delas raramente eram ouvidas, especialmente em contextos religiosos. A própria ideia de uma mulher anunciar a ressurreição do Messias devia ser chocante para alguns. Mas apesar das dificuldades, Maria Madalena não se deixou intimidar, né? Ela cumpriu a missão dela e anunciou a ressurreição de Jesus, tornando-se, como o podcast Caminhos da Fé chama, né? A apóstola dos apóstolos. Que título poderoso. E esse título reflete a importância do papel dela. Maria Madalena não foi apenas uma seguidora de Jesus, mas uma mensageira, né? Uma propagadora da boa nova. Ela se torna um elo fundamental na cadeia de transmissão da mensagem cristã, desafiando as normas sociais, né? E abrindo caminho para outras mulheres que viriam a desempenhar papéis importantes na igreja primitiva. E o que aconteceu com ela depois? A Bíblia nos dá alguma pista sobre o destino dela após a ressurreição. Infelizmente, os evangelhos são omissos em relação à vida de Maria Madalena após esse evento. Mas essa lacuna histórica, como já mencionamos, né? Deu origem a diversas teorias e especulações. É como se a história dela se perdesse nas brumas do tempo, né? Mas o Rodrigo Silva, na pesquisa dele, ele traz uma nova perspectiva sobre o legado de Maria Madalena. Indo além da figura histórica, né? Para entender a mensagem atemporal que ela nos deixou. Qual seria essa mensagem? O que a gente pode aprender com a história dela? O Silva destaca a importância da gente superar as adversidades, né? E encontrar força interior para enfrentar os desafios da vida. Ele argumenta que a trajetória de Maria Madalena, marcada por sofrimento, preconceito e superação, nos inspira a buscar resiliência e fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Faz sentido. Ela passou por muitas dificuldades, né? O sofrimento dos 7 demônios, o preconceito por ser mulher numa sociedade patriarcal, a dor da crucificação, a incerteza após a morte de Jesus. Mas ela não se deixou abater. Encontrou na fé dela a força para seguir em frente. Exatamente. A vida de Maria Madalena nos ensina que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos impulsiona a enfrentar os desafios, né? A buscar a cura e a construir um futuro melhor. E além da resiliência, a história de Maria Madalena nos ensina sobre a importância do perdão, né? Ela recebeu o perdão de Jesus, que a libertou dos pecados dela. E provavelmente teve que perdoar Simão.
o possível agressor dela. Como a gente vê na história de Maria Madalena, né? É um ato libertador que nos permite romper com as amarras do passado, né? E seguir em frente com mais leveza. É um processo difícil, mas essencial para a cura e para a reconstrução da nossa história. É verdade. E no caso de Maria Madalena, esse perdão impulsionou ela a cumprir a missão dela, né? E se tornar uma figura inspiradora para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ela nos mostra que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força e compaixão. E essa mensagem de perdão e superação, ela se conecta com a mensagem central do cristianismo, né? Sim. A mensagem de amor e compaixão. Concordo. Maria Madalena, ao perdoar, ao amar, ao se dedicar à missão de espalhar a boa nova, né? Se torna um símbolo da força transformadora do amor. Ela nos mostra que o amor é a força motriz que nos impulsiona a construir um mundo melhor, mais justo e compassivo. E essa força transformadora está ao alcance de todos nós, né? Independentemente das nossas dores, dos nossos erros, do nosso passado, a história de Maria Madalena nos convida a buscar a cura, né? Sim. O perdão e o amor nas nossas próprias vidas, para que a gente possa, assim como ela, se tornar agente de transformação no mundo. É uma mensagem de esperança. A história de Maria Madalena nos mostra que é possível superar os traumas, né? Encontrar a cura e se tornar um agente de transformação no mundo. E para isso é fundamental a gente quebrar com os preconceitos. Que a gente questione as narrativas que nos foram impostas, né? E que a gente busque a verdade. Assim como Maria Madalena fez ao desafiar as normas da sua época e seguir Jesus. E é essa busca pela verdade que nos impulsiona aqui a analisar diferentes perspectivas, questionar as narrativas dominantes e encontrar o significado mais profundo por trás das histórias. E a história de Maria Madalena com certeza nos convida a essa reflexão profunda. Quem era ela de fato? O que ela representou para Jesus e para o cristianismo. E quais lições a gente pode extrair da história dela para as nossas vidas. São perguntas que nos instigam a continuar nossa investigação. Cabe a nós, né, pesquisadores, curiosos, tentar juntar essas peças para formar uma imagem mais completa, né? Ainda que essa imagem seja sempre sujeita a interpretações. É como um quebra-cabeça gigante, né? Com peças vindas dos evangelhos, das tradições que se formaram ao longo dos séculos e das análises de historiadores, arqueólogos, como Rodrigo Silva, né? Exatamente. E essa multiplicidade de perspectivas é o que torna a história da Maria Madalena tão fascinante, né? Ela nos convida a ir além da superfície, a questionar as narrativas dominantes e buscar a verdade por trás dos mitos e lendas. E um dos maiores mitos, como a gente já discutiu, é a associação de Maria Madalena com a prostituição, né? Uma ideia sem base nos evangelhos, mas que se enraizou no imaginário popular e influenciou a forma como ela foi retratada na arte, na literatura, no cinema. Essa imagem distorcida de Maria Madalena serviu por muito tempo para reforçar estereótipos sobre a mulher, né? Como um ser pecador por natureza, precisando de redenção masculina. É um exemplo de como interpretações tendenciosas podem ser usadas para justificar preconceitos, né? E perpetuar a opressão. Que triste, né? É impressionante como uma interpretação equivocada pode ter um impacto tão grande ao longo da história. Mas, felizmente, nos últimos tempos, a figura de Maria Madalena tem sido resgatada, né? Sim. É interpretada. Sim, graças ao trabalho de pesquisadores, historiadores e teólogos, a gente está redescobrindo a verdadeira Maria Madalena. É uma mulher forte, corajosa, que rompeu barreiras, desafiou convenções e se tornou uma figura central na história do cristianismo. E essa redescoberta nos leva a refletir sobre o papel da mulher na sociedade e na religião. Afinal, Maria Madalena, como apóstola dos apóstolos, teve um papel crucial na difusão do cristianismo. Sem dúvida. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, a primeira a anunciar a boa nova, né? E essa mensagem de esperança e renovação que ela carregava ecoa até os dias de hoje, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. E é justamente essa mensagem que a gente quer deixar para você, que nos acompanhou nesse mergulho profundo, né? A mensagem de que a transformação é possível. A superação está ao nosso alcance. O perdão liberta e o amor é a força motriz que nos impulsiona a construir um mundo melhor. Pra gente trilhar esse caminho de transformação, né? A gente precisa ter a coragem de questionar as narrativas que nos são impostas, né? Buscar a verdade com a mente aberta e o coração receptivo, assim como Maria Madalena fez ao seguir Jesus e se tornar uma das suas discípulas mais dedicadas. Que a história de Maria Madalena continue nos inspirando a buscar a verdade, né? Isso. Superar os desafios e construir um mundo mais justo, compassivo e cheio de amor. E que a gente possa, assim como ela, encontrar força na fé, né? Cura no perdão, inspiração no amor para trilharmos nossos próprios caminhos de transformação. Esperamos que você tenha se inspirado a questionar
refletir e se conectar com a força transformadora da sua própria história. Até a próxima. Continue explorando, questionando e descobrindo os mistérios que o mundo nos reserva.